Olá, crianças! Vamos a mais uma aula de história. O nosso conteúdo de hoje é sobre Brasil, períodos históricos. Podem pegar o livro de vocês, abram na página 33 para acompanhar. Também podem acompanhar através do slide que a tia vai estar fazendo um resumo sobre esse conteúdo. Os primeiros anos de domínio português. Vamos trabalhar aí abordando no livro 4 períodos, que é o pré-colonial, colonial, imperial e o republicano. Vamos começar pelo primeiro, que é Brasil pré-colonial. A conquista do Brasil pelos portugueses. Foi quando os portugueses, chegaram aqui e dominaram o nosso território. Os primeiros anos de domínio português. Nessa época, os portugueses estavam envolvidos com o comércio asiático e não tinham pessoas suficientes para iniciar um domínio efetivo no Brasil. O que quer dizer? É que eles estavam tão preocupados com os comércios asiáticos que não se deram conta que não tinham pessoas suficientes para dominar o território, porque o nosso território é muito grande e não tinham pessoas suficientes para ocupá-lo. Aí foi aí que os portugueses estabeleceram feitorias que guardavam o território português de invasões francesas. Como vocês já sabem, os franceses também queriam explorar o nosso território e eles procuravam aberturas para entrar. Aí os portugueses resolveram fazer essas feitorias, que era tipo assim, onde os guardas ficavam, para tomar conta do território, para não deixar os franceses entrarem. Também nessa época foi muito importante um fato em que houve uma expedição comandada pelo um homem muito importante na época, que a tia vai estar mostrando agora através do slide. Próximo slide aí. Expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Foi no ano de 1532. Martim Afonso de Souza, ele fundou várias coisas, Ele fundou aí 2 vilas. Fundou a primeira vila, foi a Vila Brasileira, São Vicente. E depois ele fundou a Vila de Santo André, que ficava no estado de São Paulo. E foi ele também que trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Esses fatos foram muito importantes nessa época. Também nessa época, durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses. Mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los do nosso território. Agora a tia vai mostrar outro slide, mostrando as imagens. Aqui você tem as imagens da vila de São Vicente, tá? Onde os índios estão aqui, logo quando ele fundou essa vila. E na outra imagem você tem as primeiras mudas de cana-de-açúcar, que também foi Martim Afonso de Souza que trouxe para o Brasil. No próximo slide, vamos agora estar falando sobre a história do Brasil, período colonial. Vamos ver aí os principais fatos, dessa época aí, do período agora colonial. Esse longo período é caracterizado pela luta entre brancos e índios e pelo processo de escravizações dos africanos, que foram trazidos para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Assim que descobriram aí, que o Martim de Afonso de Souza trouxe as mudas de cana-de-açúcar, aí os portugueses resolveram também trazer os africanos para trabalhar como escravos nos canaviais de cana, porque os índios não estavam dando conta de todo o serviço. Aí foi a partir daí que os africanos foram trazidos para cá, para o nosso Brasil, para trabalhar como escravos nas lavouras aí de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentou a procura por escravos por volta do século XVI. O açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias e boticas. Também nesse período, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda de produção local. Os principais produtos dessa época, vamos ver agora através do próximo slide. Olha só, os principais produtos dessa época, os principais recursos eram a cana-de-açúcar, a criação de gado,
o ouro e o café, tá? Esses foram os principais recursos aí do período colonial. A tia Nalva já falou aí através do slide, vocês estão vendo. Ele foi caracterizado pelas lutas entre brancos e índios, a escravização dos africanos, e também tem o último item aí, que é o período em que o povo brasileiro foi miscigenado, tá? Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenado, ou seja, misturando-se as raças. Foi no Brasil colônia que se deu a mestiçagem brasileira. Tudo bem? Todos esses fatos aí foi do período colonial. Vamos agora para o próximo slide. Período imperial. Tá? Vamos agora ver um pouquinho aí do resumo do período imperial, dos fatos principais. Nesse período, a tia vai passar, vocês observem essa imagem, tá? O período imperial, ele foi um período em que a forma de governo ele era administrada aí por reis, rainhas, imperadores. Podem observar aí através dessa imagem, tá? A tia vai passar o slide para você estar observando os principais fatos desse período. Primeiro fato, regime de governo, monarquia. O que quer dizer monarquia, crianças? É a forma de governo em que o chefe do Estado tem o título de rei e imperadores. Quer dizer, naquela época desse governo da monarquia, eram os reis, rainhas, imperadores que governavam o nosso país. Tá bom? Outro fato também, chegada da família real. Foi quando Dom João e a corte portuguesa vieram para o nosso Brasil. Próximo fato, elevação do Brasil à condição de Reino Unido ao de Portugal e Álgarves. O que quer dizer isso? Naquela época, o nosso Brasil era considerado uma mera colônia. A partir daí, ele deixou de ser uma mera colônia e passou a ter reconhecimento formal como parte essencial do Reino de Portugal. Né? Quer dizer, ele deixou de ser uma mera colônia para fazer parte de Portugal. Nesse período também teve várias criações importantes. Aí no slide tem citado algumas delas, tá? Não são todas, mas a tia colocou algumas delas, as principais aí para vocês estarem olhando. Arquivo Militar, também teve o da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora, do Jardim Botânico, das instalações das escolas médicas. Também teve a criação do Museu e das Bibliotecas Reais. E também teve da Academia de Belas Artes e várias outras, a tia só citou as principais. Nesse período imperial, ele foi um período relativamente curto, foi do ano de 1822 ao 1889. Fatos marcantes aconteceram nessa época. Já tem dois fatos aí que até inclusive está no seu livro, que foi a independência do Brasil e a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro. Quem lembra quem assinou essa Lei Áurea? Hein? Foi a princesa Isabel, né, crianças? Tá? A partir daí, depois que ela assinou essa Lei Áurea, os escravos, né, se tornaram libertos, né? Demorou um pouco, mas por fim conseguiram. Após a independência, foram criados de províncias, ou seja, divisões de terras que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador. Quer dizer, o período imperial ele foi um período governado por reis, rainhas, né? Monarcas, de acordo com tudo que nós vimos aí nesse período. Tudo bem? Agora vamos para o nosso próximo período. Período republicano. O período republicano, como vocês estão vendo no slide, tem uma mensagem. Viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, né? Viva as Forças Armadas. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a sua família real foram obrigados a deixar o Brasil. Nesse período republicano, o nosso Brasil deixou de ser monarquia, né? Ele passou a ser república, tá? E
junto com as Forças Armadas, Marechal Deodoro da Fonseca derrubou essa monarquia, expulsou, né, falou que tinha que ir embora do nosso Brasil, Dom Pedro II e toda a sua família real. E foi também Marechal Deodoro da Fonseca, crianças, que foi o nosso primeiro presidente do nosso país. Tudo bem? Fica aí, a tia fez um resuminho aí do nosso texto, do nosso livro, da página 33 e 34. Eu vou pedir a vocês que leiam novamente, tá? Depois que vocês leem aí, vocês vão fazer a atividade para a tia Nalva da página 34 e 35. E também vão fazer outra atividade, lá no livro de reforço. Você vai fazer a página 83 até 85. No livro de reforço está abordando tanto o conteúdo da aula passada, tá? Que falava sobre a chegada dos portugueses, e o conteúdo de hoje que a tia Nalva deu sobre os períodos, tá? Então vocês resolvam tudo, respondem com atenção, que na próxima aula eu vou estar corrigindo essas tarefas, tanto a do livro como a do livro de reforço. Beijinhos, até a próxima aula.